Agora, o candidato do MDB, o Baleia Rossi, tem 11 partidos com ele e o candidato Arthur Lira tem 10 partidos, mas a distância entre um e o outro é de mais ou menos 80 votos. Vamos lembrar que a disputa vai ser no dia 1º de fevereiro, mas o voto é secreto nessa competição para quem da mesa diretora, da composição da mesa diretora da Câmara e do Senado, não precisa declarar o voto. Então, mesmo com uma vantagem de 80 votos, essa disputa promete ser bastante acirrada. E aí o Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar em primeiro turno a candidatura do Baleia Rossi, e o placar dentro do partido, nessa votação que decidiu isso, foi bastante apertado, 27-23. Por que será que o Partido dos Trabalhadores ficou tão dividido ao decidir pela candidatura de Baleia Rossi? Vamos perguntar, então, agora para o líder do PT na Câmara dos Deputados, Enio Verri, aqui ao vivo no Bastidores do Poder. Líder, por que esse apoio à Baleia Rossi? Olha, os debates que nós fizemos, não só dentro da bancada do PT, mas também com a direção nacional do PT, nós fizemos o debate sobre qual era o melhor caminho para avançarmos no Brasil, levando-se em conta as eleições para presidente. A primeira questão importante era vencer o candidato de Bolsonaro. Ou seja, nós não poderíamos permitir que tivesse na Câmara dos Deputados um presidente que comungasse dos ideais e das políticas defendidas por Bolsonaro. Se o Brasil hoje não resiste com o Bolsonaro, imagine com o Bolsonaro e um presidente da Câmara que pense como ele e tome as atitudes políticas que ele toma. Nesse sentido, com a tarefa de derrotar o candidato Bolsonaro, nos deram algumas tarefas. Uma delas era manter a oposição unida, tanto que nós conversamos com, dos 6 partidos que compõem a oposição, 5, que é o PT, PCdoB, o PSB, PDT e Rede. Nós formamos, então, um grupo, porque o PSOL preferiu debater um pouco mais. Nós discutimos profundamente, discutimos também dentro da bancada do PT, por unanimidade. Nós fomos participar do bloco, esse bloco que tinha, na época não tinha ainda o Baleia Rossi como candidato. Então, primeira questão, era fundamental derrotar o candidato Bolsonaro, por isso fomos para o bloco. Segundo ponto, havia uma dúvida na bancada. Se apoiávamos Baleia Rossi de imediato, ou se lançaríamos um candidato da oposição, e aí leia-se PT só porque os outros partidos de oposição não concordavam com a tese do bloco, que estava no bloco, de lançar um candidato do PT no bloco, junto com Baleia, para não perder nenhum voto. De tal maneira que, chegando lá no final, caso o Baleia estivesse à frente e esse outro candidato pudesse colocar em risco a vitória do Baleia, ele retiraria. Senão, iriam para o segundo turno. Essa era a posição. Então eu quero destacar primeiro que a votação que nós tivemos, aliás, ela vazou como líder, eu não disse isso a ninguém, nem a presidenta Gleice, porque foi um pedido dos membros da bancada, é o seguinte: primeiro, a bancada foi unida para o bloco. Segundo, a bancada não tem dúvida que tem que vencer o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara. A divergência na bancada era tática. A tática era ou apoiava de imediato, ou teríamos um candidato do PT para lá na frente decidir se ele manteria ou não e apoiaria no segundo turno ou já retiraria no primeiro turno. Então, foi essa a essência do debate e o que passou foi o apoio imediato à Baleia. Esse apoio imediato à Baleia, que foi a tese vencedora, levou-se em conta que nós conversamos bastante com o deputado Baleia Rossi, ele assumiu uma carta de compromissos que já é pública, assinado pelos 5 partidos de oposição, no que se refere às exigências de um presidente da Câmara em defesa da democracia, em defesa da Constituição brasileira, também de questões mais concretas da vida do trabalhador, como auxílio emergencial ou então mais Bolsa Família, garantia de empregos. Então ele assumiu os compromissos numa carta pública. Ou seja, se nós tivéssemos saído sozinhos, os 5 partidos, nós iríamos marcar presença, iríamos fazer um debate, mas não iríamos ter tantas conquistas como tivemos. Então, nós entendemos que foi um avanço muito grande para o Brasil, foi um avanço muito grande da bancada em escolher esse apoio agora, até porque o tempo entre o primeiro e o segundo turno na Câmara é de 1 a 2 horas. Não daria tempo para nenhum tipo de negociação. Portanto, foi aceitada a decisão de apoiar Baleia imediatamente em cima desses compromissos que ele tem com o país
E, se eleito, estou convencido que será eleito, porque o bloco ficou muito grande e muito forte, nós vamos ter um documento para trabalhar com ele na defesa da nação brasileira, do Estado brasileiro e dos interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores. Líder, por favor, a palavra impeachment não aparece formalmente na carta, mas certamente apareceu nas conversas. Eu queria entender em que contexto o Partido dos Trabalhadores considera que isso precisava ser discutido na reunião em que vocês decidiram apoiar a Baleia Rossi. Olha, nós entendemos que é fundamental se avaliar avaliar o impeachment. São mais de 60 impeachments na mesa. Nós estamos dizendo que cabe ao Baleia Rossi colocar para votar. O presidente ele tem que nos avaliar e ele pode até arquivar, mas ele tem que avaliar, não pode ficar sentado em cima disso. Tanto que no primeiro parágrafo do documento que ele recebeu e que ele concordou, coloca lá o seu compromisso de, desde que cumpridas as exigências constitucionais, de abrir CPIs, de convocar ministros e também tomar outras atitudes legais, né, com o Executivo no que se refere ao cumprimento da Constituição. Está lá no primeiro parágrafo. Ou seja, ele assume o compromisso de que, se houver alguma possibilidade de algum crime ou descumprimento da Constituição, o impeachment poderá ser pedido. Isso aí ele colocou sim, que ele vai respeitar a Constituição. Agora, a essência da nossa cobrança é que, como em outros presidentes da Câmara que já tivemos, se ele acha que tem que ser arquivado, que arquive, mas que torne isso público para que o povo saiba o que está acontecendo. E não fique os 60 pedidos de impeachment parados sem ir para frente ou para trás. Então, foi feito esse debate, sim. O texto está explícito, não consta a palavra impeachment, mas consta o compromisso dele de honrar a Constituição e, em caso de crime, tomar as providências necessárias. Nos bastidores, líder, a conversa, a resistência a apoiar o MDB, é um dos partidos que tiveram bastante papel decisivo no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi um problema? Então, a aliança com o MDB deve ter sido muito difícil e ela se configura para 2022? Não. Eu vou responder de trás para frente, tá bom? Não se configura nenhuma possibilidade de, em 2022, esses 11 partidos que compõem o bloco, que apoiam Baleia Rossi, estarem juntos no primeiro turno. A diferença entre o PT, a concepção de economia do PT, a concepção de Estado, distribuição de renda do PT, é absolutamente distinta do MDB, do Democratas, do PSDB. É importante ressaltar para os ouvintes que, há um ano atrás, seria impensável um bloco composto de 11 partidos, onde estejam PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede, com MDB, PSDB, Democratas e Cidadania. E as nossas divergências continuam até hoje, elas não mudaram. Entretanto, é uma visão estratégica que a gente não pode permitir que o Brasil continue nessa situação horrível e sem perspectiva nenhuma de futuro. O Brasil está solto na maré, sem destino, como o presidente da República diz que não pode fazer nada, como ele declarou essa semana. Portanto, era fundamental nós acentuarmos o que nos unia, não o que nos difere, e na economia as nossas diferenças são insanáveis, não há possibilidade, mas na defesa da democracia, dos direitos e do avanço de um Brasil mais justo, isso nos unificou nessa carta, nessa plataforma, e é por isso que nos unificou. Então, para as eleições do presidente, da Câmara, nós estamos juntos. Na luta em defesa daqueles termos que estão na plataforma, estamos juntos, mas as nossas divergências na política econômica são insanáveis. Por isso, não dá para crer de maneira nenhuma que em 2022 os 11 partidos estarão juntos. O que eu espero, sim, é que os 5 partidos que compõem a oposição, no caso o PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede, se possível, a gente esteja junto. E quem sabe até com o PSOL. A unidade do campo da esquerda, isso eu defendo e acho que é fundamental. Mas em um primeiro turno, não há por que pensar numa frente com pensamentos tão distintos como esse que eu apresentei para vocês. Hoje o Ministério da Cidadania divulgou um dado que é de outubro do ano passado, mas que retrata o momento que o Brasil vai enfrentar de janeiro em diante, que é o nível de extrema pobreza. 14 milhões de famílias
São quase 40 milhões de pessoas, 1 em cada 5 brasileiros hoje está na extrema pobreza. Esse é o pior resultado dos últimos 6 anos, líder. E eu queria saber se vocês vão defender a prorrogação do auxílio emergencial, que acabou agora em dezembro, porque o fim desse auxílio pode empurrar muita gente para esse grupo que já é enorme, né? Você imaginou? Olha só, você me fez uma afirmação que é pública, notória, séria, triste, e no dia 1º de janeiro, o presidente assina uma medida provisória dificultando o acesso aos benefícios de pagamento continuado, o BPC, tirando mais de 500 mil pessoas o direito de acesso àquele salário mínimo BPC. Ou seja, a miséria aumentando e as políticas apresentadas pelo governo Bolsonaro não são de tributar as grandes fortunas, o patrimônio, ou de dar incentivo à micro e pequena empresa, ou à agricultura familiar. Ele vai e dificulta o acesso à renda aos mais pobres, aumentando ainda esse dado que você me apresentou. Por isso, nós achamos fundamental, e está na plataforma assinada e que foi assumida pelo deputado Baleia Rossi, a continuidade do auxílio emergencial, ou no mínimo do projeto que o PT apresentou do Mais Bolsa Família. Se nós não fizermos isso, a nossa população vai morrer de fome, porque a pandemia, somada com a crise econômica que já vinha antes da pandemia, ela não se encerra na data do orçamento do dia 31 de dezembro. Hoje, dia 5 de janeiro, né, o orçamento é outro, nós não temos lei nenhuma para cobrir a população, mas a pandemia está aí, a fome está aí, a miséria também. Então, nós defendemos a continuidade do auxílio emergencial por um bom tempo ainda. Achamos que o valor correto é o de R$600, que garante um mínimo de sobrevivência à população, e vamos cobrar isso muito, mas muito mesmo, porque quando o Bolsonaro mandou o auxílio emergencial para a Câmara, ele propôs R$200. Ele foi para 600 por conta da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional como um todo, que forçou esse resultado. E eu não tenho dúvidas que isso será feito novamente. Isso não é um mérito só da oposição ou só do PT, mas de todo o parlamento que tem um compromisso com a população. Você ouviu na Rádio Bandeirantes o líder do PT na Câmara, Enio Verri. Líder, muito obrigado pela sua participação aqui nos Bastidores do Poder. Uma ótima tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e um feliz ano novo com saúde e emprego e renda para todos. Até mais. Tchau, tchau.